de estarmos mais uma vez aqui, né, na casa do Pai, para juntos falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Agradeço também pela confiança dos irmãos que nos convidou e agradeço também pela vida do meu esposo que está nos acompanhando, o nosso diácono Vicente e a diaconisa Marinete, os nossos companheiros, né? E eu glorifico ao Senhor. Mas pode sentar, a palavra que eu vou ler um pouquinho extensa. Pode sentar. E nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre missão. O tema é missão. E há um hino que ele fala assim, acho que vocês conhecem, que diz assim: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, e como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Aleluia! Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. E muito conhecido, mas o Senhor falou comigo dentro deste hino, porque não existe um campo específico. Nós estamos no campo. Esse hino fala assim: eu quisera ir a um campo missionário, mas nós estamos dentro de um campo missionário. E às vezes nós queremos olhar para fora e esquecemos aqueles que estão ao nosso redor. Esquecemos a oportunidade de pregar, de falar de Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Nós temos nossa casa, filhos que às vezes estão desviados. É um campo missionário. Nós temos na nossa casa vizinhos ao nosso lado, que é um campo missionário. E às vezes nós pegamos com este hino que diz: eu quisera ir. Mas o Senhor diz: que pregar o evangelho a toda criatura. Então o campo missionário está do teu lado. Amém? Eu quero ler uma palavra que me chamou muita atenção. Até tentei sair, mas Jesus, esta palavra, e eu tentei sair algumas vezes, mas é aqui que nós vamos meditar um pouquinho, que é em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 10, que fala sobre a cura de um coxo. E quando eu estava lendo, algo foi ficando específico e aparecendo para a gente estar meditando. Aqui vai falar, capítulo 3 de Atos, do 1 ao 10, dizendo assim: e Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, do templo o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e
louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos essa passagem e nós já ouvimos muita pregação direcionando justamente para a cura. Mas o que o Senhor estava falando comigo, e nós vamos estar também passando, é justamente uma obra missionária. Por quê? Porque nós vamos destacar aqui a missão. E essa missão, ela começa com a vida transformada por Cristo. Nós vemos Pedro e João. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 12 e 22, nós vamos ver quando Jesus ele inicia o ministério, e ele inicia chamando seus primeiros discípulos, e ele chama aqui Pedro, e Pedro era um pescador. E quando ele chama Pedro, ele diz duas coisas maravilhosas. Ele diz assim: segue-me, mas aí ele já dá a missão. E eu falei, você, pescador de almas. Nós vemos um pouquinho depois, do versículo já 22, Jesus chamando João. E João também é um pescador. E ele fala para ele também seguir. Ele diz para ele, segue-me. Então nós vemos um chamado de Pedro e de João. Lá no capítulo 16, nós vemos o Senhor chamando os discípulos e dando uma ordem. E diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. O que Jesus fala dentro deste versículo? Ele está chamando para pregar o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Aleluia. O evangelho, nós falamos de Jesus. Que Jesus veio a este mundo com um propósito. E qual foi o propósito? Nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. Nós vemos aqui o irmão falando que é a mensagem mais poderosa que tem, que é Jesus salva, cura, batiza e leva para os céus. E muitas vezes nós queremos trazer um evangelho cheio de performance. Um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem compromisso, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem poder, um evangelho que não há uma libertação. Aleluia. Falar de missão, irmãos, é isso. Porque eu não quero trazer aqui algo para emocionar, eu quero trazer algo para confrontar, para que a gente entenda a responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho a toda criatura. No original, lá em Mateus, quando ele diz ide, o original fala indo pregar o evangelho, indo, onde você caminhar, onde você passar, fale de Jesus. Se não consegue falar com os lábios, fale com a sua vida. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que eu quero destacar é a missão. Só que quando Jesus chama eles, nós vemos bem no capítulo 1, que Jesus vai sendo elevado ao céu, Jesus chama ele e fala para eles que eles vão receber poder, autoridade, revestimento do Espírito Santo para fazer esta obra. E nós recebemos este poder, esta autoridade, quando nós nos entregamos a Cristo. Nós somos selados e nós também, através do batismo, recebemos este poder, esta autoridade. Marcos, eu falei em Marcos, capítulo 16, quando ele diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Nós entendemos que ele está dizendo que o batismo nas águas não salva. O batismo nas águas é um cumprimento, é uma ordem daquele que aceita Jesus ser batizado, participar de ser um mandamento. Batismo com o Espírito Santo não salva, é um
revestimento para quem já é crente, para quem já é salvo, assim como batismo nas águas. E que batismo é esse? Ele está dizendo, prega o evangelho, é aquele que crê e mergulhar em Jesus, aquele que crê e aceitar Jesus, aquele que crê e estar com Jesus, será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente vê lá em Romanos, ele diz assim, mas como é que crerão se não há quem pregue? Como eles vão crer se não há quem pregue? Então depende de nós levar o evangelho para que as pessoas creiam. Então nós vemos aqui Pedro e João recebem uma missão. A partir do momento que se converte, nós temos esta missão. E algo que me chama a atenção aqui, que nós vamos detalhar um pouquinho, é a mensagem. É muito importante que a mensagem seja uma mensagem pautada na palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ou seja, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem cor, ela tem força. A palavra do Senhor tem força. Nós vemos aqui os irmãos testemunhando sobre o poder eficaz da palavra. Glória a Deus, aleluia. E eu quero destacar aqui que eles estavam indo juntos ao templo. A Bíblia diz aqui que ela era a hora da oração. Era a hora nona, era 15 horas. E estavam indo Pedro e João. E eles estavam indo para onde? Para orar. E é muito importante a missão, não faz de qualquer jeito. Fazer missão, ele faz através da oração. É muito importante a gente entender, quando Jesus fala para os discípulos, olha, entra no quarto, fecha a porta, fala com o teu pai. E o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então, o que ele está dizendo? É necessário ter uma intimidade com o Senhor. Para falar do Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Para falar do Senhor, eu preciso andar com o Senhor. Eu preciso saber quem Ele é. E aqui nós vemos, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é importante a gente entender que não faz de qualquer jeito. Esse dia nós estávamos num trabalho e falávamos sobre isso, justamente sobre esse hino, falando que às vezes eu fico esperando ir para a África. Tem alguém do meu lado que está morrendo porque eu quero ir para a África. Ah, mas eu queria ir ao campo missionário, mas tem alguém do meu lado. E o Senhor diz, pregue a palavra. Paulo diz, pregue a palavra tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor dá. Pois bem, nós vemos aqui Pedro e João indo para o templo orar. Eles estavam revestidos, já tinham sido revestidos, já tinham recebido o batismo, já tinham ministrado para várias pessoas, e aqui eles estavam indo orar. Quando ele vai na porta daquele templo, é colocado uma pessoa. E observe que este homem que foi colocado aqui, a Bíblia diz que ele não andava. A Bíblia diz aqui que ele era coxo. E ele era coxo de nascença. É colocado à porta do templo. E algo me chamou a atenção aqui. Que muitas vezes nós não enxergamos quem está à porta. E às vezes aquela pessoa que está à porta está machucada, está ferida. Meu Deus. Está jogada, está abandonada. E a gente passa e não observa. Pedro e João, ele estava indo para o templo e todo dia esse homem era colocado. As pessoas passavam e não observavam.
nós vemos, nós não enxergamos a necessidade daquela pessoa que está precisando apenas de uma palavra, apenas de um toque, apenas de um olhar. Esse trabalho aqui é um trabalho também missionário, é o resultado do chamado, é o resultado do revestimento, é o resultado da ordem de Jesus, ide e pregai o evangelho. E ele é colocado ali. E a Bíblia diz aqui que ele pede algo. A necessidade dele naquele momento era esmola. A necessidade dele naquele momento era um alimento. E às vezes a gente não consegue observar a maior necessidade da alma, que é Jesus. Porque fazer a missão, ela é completa. Também entra esta parte. Mas ela é completa. E a gente vê aqui que eles estavam indo com o propósito de orar. Mas quando chega ali na porta, encontra aquele homem. E ele olha para Pedro. Ele olha para João. E ele pede uma esmola. Pedro e João, ele faz algo que nós vamos ver o transmitir o Senhor. Ele fala para ele assim: olha para nós. Será que a gente tem condição de falar com uma pessoa sem olhar para a gente? O que significa isso? Eles dão testemunho. Eles têm exemplo. Porque nós temos que andar e falar assim: olha para a gente. E alguém vai olhar e vai dizer: não, ali vai um crente. Ali vai uma serva do Senhor. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. O Pedro e João, ele não só pregou com os lábios, mas ele pregou também com a vida. Ele disse: olha para nós. Aleluia. Olha para mim. Por quê? Porque eles tinham algo para ofertar. E a gente vê aqui em Atos, no capítulo 4, deixa eu abrir aqui, Atos 4, o versículo 13, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. Eles reconheceram que Pedro e João, eles não tinham uma sabedoria humana. Eles tinham algo sobrenatural. Não, eles estiveram com Jesus. Eles andaram, eles são diferentes. Por isso que eles tinham essa ousadia de falar: olha para mim, olha para nós. Aleluia. Aleluia. Deus querido, aleluia. A Bíblia diz que ele olhou esperando algo. Aleluia. Pai Santo, Senhor. Espírito Santo, aleluia. E quando ele olhou, esperando receber algo, talvez aquela palavra que Pedro disse, pode ser que no momento fale assim: não, mas eu pensei que a irmã ia falar algo para mim, ou ia colocar a mão no bolso, ia me dar algo assim, que eu ia viver bem. Eu pensei que ia passar um pix, eu pensei que ia fazer alguma coisa, de repente olha para mim, eu pensei que ia me dar algo, era se eu não tenho nada. Parece decepcionante. Aleluia. Porque infelizmente estão vivendo um evangelho errado lá fora, como o irmão falou aqui. Estão vivendo um evangelho, estão entregando o evangelho sem a presença do Senhor. Onde as pessoas querem os bens, querem ter, mas não querem servir ao Senhor. Não querem se submeter à vontade do Senhor. Quando Jesus ele faz aquele, lá em Mateus capítulo 11, ele fala assim: vinde a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado e oprimido. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ok? Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde
coração. E encontrarei descanso para vossas almas. Muitas vezes nós pulamos. Nós queremos ter descanso para nossas almas, mas nós não queremos aprender de Jesus. Não queremos trocar o fardo. Meu Deus. E aí Jesus fala, agora, depois que eu vou até ele, ele diz agora, quem quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o evangelho tem que ter renúncia. O evangelho tem que ter mudança. O evangelho tem que ter transformação. E Pedro estava falando para ele, eu posso até te dar uma oferta. E você pode até comprar um pão e comer. Mas eu quero te dar mais, eu quero te dar Jesus. Aleluia! Eu quero te dar vida. Eu quero te dar mudança, libertação. Oh, maravilhoso. Olha para mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu não tenho nada. Foi isso que ele falou. Eu não tenho nada. Digno de glória. Talvez eu poderia até recuar, dizer já que não tem nada, está fazendo aqui. Mas aí Pedro fala algo tremendo. Mas o que tenho, Aleluia! isso eu te dou. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, missão é só você olhar para alguém e dizer assim, olha, Jesus te ama. E às vezes, como ele estava falando, não deu sozinho na rua, mas alguém passa e olha assim, o Senhor te ama, já ganhou o dia, já mudou a situação, a levanta a cabeça. E às vezes nós negamos isso. Santo Deus. Eu não tenho nada, Oh, mas o que tenho, isso eu te dou. oh, poderoso Jesus. E aí ele dá a ordem. Aí cheio de autoridade, aí cheio da unção, da graça, ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho nada, mas tenho o nome de Jesus. E a Bíblia diz que este nome é sobre todo nome. Eu não tenho nada, mas eu tenho Cristo. Eu não tenho nada, mas eu tenho Deus que trabalha por aqueles que esperam. Eu não tenho nada, mas eu tenho um Senhor que se levanta e peleja por você. Eu não tenho nada, mas eu tenho um Deus que te ama e que morreu na cruz por Ele disse, Maravilhoso Jesus. eu tenho Jesus. O nome que é sobre todo nome. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A missão é falar de Jesus, é demonstrar Jesus, é levar Jesus. Aqui em Mateus, em Atos 4, no versículo 12, ele diz assim, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho esse nome. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho um nome. E que nome é esse? O nome é Jesus. E no nome dele levanta a gente. Glória a Deus. Maravilhoso. Levanta a Santo de Israel. E aqui ele diz assim, quanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais de prodígio pelo nome
desconheceis. Sim, a fé que vem por ele. Permanece na presença de todos vós está perfeita saúde. Ou seja, eu tenho fé. Eu tenho nome. Mas eu tenho fé que este nome vai te curar. Em nome de Jesus. Levanta. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Mas missão não é só isso. Missão é o versículo 42 que eu li. Eles perseverarão na doutrina. A palavra tem que ser a mesma. A palavra do Senhor. Viva, eficaz. Aleluia. E eles também perseveravam na comunhão. E eu acho interessante que Pedro, quando ele dá a palavra de ordem, ele nunca tinha andado. Ele não sabia andar. Pedro faz algo, irmãos, e fala disso. Fala sobre este amor, sobre esta comunhão. E a Bíblia fala sobre isso. Pedro estendeu a mão. Oh, glória. Pedro estendeu a mão direita, e pegou na mão daquele homem. E quando ele pegou na mão, os joelhos se endireitaram, os artelhos se firmaram. Aleluia. Porque missão não é só você pescar. E Pedro sabia disso. Sabe por que Pedro sabia disso? Porque quando Pedro encontra Jesus a primeira vez, Pedro estava pescando, foi pescar. O Senhor disse: lança a rede no alto mar. E aí Pedro foi e pegou peixe. Pedro veio, só que aí o Senhor disse: agora tu vai pescar almas. Eita. Pescador de almas. Ganha alma para o reino. Glória a Deus. Mas, lá no último capítulo de João, Jesus encontra Pedro. E diz: Pedro, tu me amas? Meu Deus, aleluia. É tão fácil dizer, né? Eu te amo. Tu me ama, igreja? A igreja, eu te amo, Jesus. Mas Jesus diz assim: cuida dos meus meninos. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí eu, igreja, eu amo Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí ele se entristece de Jesus: tu sabe que eu te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. O que está dizendo isso? Aleluia. Que fazer missão é pescar. Mas fazer missão também é apacentar. É cuidar. Que às vezes a gente ganha algo, está lá na porta, formosa. Aí passa, enxerga, traz para dentro. Mas quando chega dentro, não cuida. Aí começa, às vezes, fofoca, mexerico, fala mal, olha torto. Irmãos, a igreja tem ganhado muitas almas por aí, mas tem jogado muita alma fora também. Infelizmente. Há lugares que ganham, pastor, ganha muita alma. Ganha mesmo. Aí em Pernambuco, às vezes, ganha muita alma. Mas do jeito que ganha, joga fora. Porque quando chega aqui, não estende a mão que nem Pedro estendeu. Não estende a mão, porque diz: não, eu já ganhei, sentou Jesus que vire. Mas Jesus aqui diz: viviam na comunhão. Aleluia. No partir do pão. Nas orações. Perseverando na doutrina, a missão é completa. Aleluia. Não adianta dizer: você é um missionário, eu ganho uma alma e deixo jogada lá. Ele manda cuidar. Aleluia. Cuidar. E Pedro estende a mão e ajuda a levantar. A Bíblia diz: Jesus disse: olha, se a pessoa pedir para caminhar uma milha, caminha 2. Se pedir uma túnica, se tiver pedido, dá para ele. Se é 2 túnicas, dá uma. E às vezes a gente fica agarrado.
E ele levanta, ele não tinha ouro, não tinha prata, mas Pedro tinha fé. Pedro tinha Jesus. Eles tinham autoridade e eles tinham amor. Eles sabiam o que é ter amor, porque a Bíblia diz que Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este amor a gente precisa passar. Como é que eu passo esse amor? Como é que eu passo? A gente tem que saber que o que nós recebemos do Senhor, a gente precisa passar. De graça recebeste de graça, tá? Vai lá e fala: Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Mas ajude o seu irmão, caminhe com ele, segure na mão dele, faça missão todo dia. Missão é todo dia, irmãos. Não tem que ter um dia específico. Hoje eu vou fazer missão na praça. Não. Ali você vai fazer um juntamento e você vai fazer um culto. Um tema de missão, mas isso é um culto. Só que a missão é diária, todo dia. Todo dia. Quando eu ajudo, quando eu oro, quando eu caminho. Todo dia, Deus dá a oportunidade, todo dia de você falar de Jesus. Esses dias a irmã, a nossa igreja estava contando um testemunho, que ela foi para a academia, e ela foi um pouquinho mais cedo do horário. E aí ela viu uma mulher na lixeira lá, mexendo. E a mulher chorava. E ela ficou um pouquinho dentro do carro, depois ela saiu do carro e ela foi até lá. E essa mulher chorando, e ela começou a conversar: por que você está chorando? E aí ela começou a conversar com essa mulher. E ela começou a contar. Ela disse que naquele momento ela foi dar um abraço. Ela fez: não me abraça, eu estou suja, eu estou fedendo. Mas ela foi e abraçou aquela irmã, abraçou aquela mulher, trouxe ali a palavra para ela, ajudou ela, porque missão é isso. Será que a gente, como Pedro, eu não tenho ouro, prata, mas eu tenho um nome que te salva. E estender a mão. Será que nós temos coragem de abraçar uma pessoa assim? Será, irmãos? Porque muitas vezes a gente fala, mas é mais fácil eu dar o ouro e a prata do que eu dar Jesus. Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.